Nessa aula, vamos falar sobre a organização do processo de análise. A organização do processo de análise é muito importante porque você tem um controle maior do manejo clínico que você vai realizar. Caso você não faça uma organização, o seu processo fica uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa lá, e você não sabe muito bem os caminhos que você vai seguir. Então, por isso, você acaba não tendo assim intervenções, não criando intervenções interessantes para aquele tipo de caso, por conta de uma falta de uma organização do processo de análise. Então aqui eu vou trazer para vocês a organização, né, como a gente faz para organizar, como a gente divide o processo. Então tá, vamos iniciar aqui. Nós dividimos o processo de análise em 3 etapas. A primeira é as análises preliminares, as análises em si e o processo de finalização. Nas análises preliminares, nós vamos fazer algumas coisas, né, que eu vou colocar aqui para vocês. Nas análises preliminares, nós fazemos ouvir a demanda do paciente, caso ele consiga falar, né, de forma aberta. Preencher a ficha de anamnese. Na terceira questão, realizar um diagnóstico estrutural, avaliar o nível de consciência, avaliar o tipo de paciente. Nós temos 3 tipos de pacientes. Paciente que ele gosta mais de refletir, né? Porque é paciente que precisa ser provocado à reflexão. Temos pacientes que precisam ser acolhidos e temos pacientes que precisam ali de uma coisa mais técnica e mais objetiva. Na 6ª questão, nós fazemos um manejo transferencial inicial e na 7ª questão, nós fazemos nós vamos gerar demanda de análise naquele paciente, caso seja necessário. Então isso tudo aqui, essas 7 questões foram colocadas nas análises preliminares. Agora nós vamos passar para as análises em si. Nas análises em si, nós vamos fazer, primeira questão, identificar a estrutura da psicopatologia, como ela surgiu e como ela se organiza. Na segunda questão, iniciar a formulação da hipótese. Nós criamos uma hipótese de como um sintoma funciona e como ele surgiu, a origem e o funcionamento. A partir dessa hipótese, nós vamos começar a criar intervenções, então nós vamos aplicar intervenções baseado nessa hipótese. E na 4ª, nós vamos realizar uma avaliação de resultados, para ver se essas intervenções estão tendo resultados para aquele tipo de paciente. Aí tá, essas daqui são as análises em si. Fizemos a análise preliminar, chegamos nessa parte, fizemos esses manejos e agora nós vamos para as análises, processo de finalização. No processo de finalização, é recomendável que você faça de forma progressiva. Lembrando, todos esses pontos vão ser explicados nas próximas aulas, né? Ponto a ponto aqui, de forma específica, vocês vão entender cada passo. Vamos lá. A finalização é um processo que eu recomendo fazer de forma progressiva. Exemplo, você percebeu que o paciente está bem melhor, fez uma avaliação de resultados e ele está bem melhor, já não precisa mais de análise. Então, se você faz 4 sessões por mês, diminui para 2 sessões mensais. E vai fazendo, né, 2 sessões. Percebeu que ele está estável, diminui para 1 sessão por mês e faz durante algum tempo. E depois, se ele se manter estável, você pode finalizar. Mas se em uma dessas sessões, né, nesse processo de finalização, ele apresentar recaídas severas, aí você retorna para 4 sessões. Faz as 4 sessões e aí depois você faz todo esse processo de novo, para você ter certeza que a finalização vai ser um processo estável, né? Para que ele vai ficar estável após a finalização. Bom, por que é importante dividir o processo de análise? Justamente porque o ser humano, ele tem essas características assim instáveis. Então é necessário que você compreenda cada etapa como uma etapa indispensável no processo de análise. Não pule etapas, não saia não faça a análise sem fazer primeiro as análises preliminares. Não dá para fazer a finalização, obviamente, sem passar pelas análises. Então,
são percursos. Então nós precisamos respeitar essa lógica para que a gente consiga fazer um bom trabalho, um trabalho que a gente consiga fazer de forma adequada. Não crie intervenções sem um objetivo específico. Por exemplo, eu vou criar uma intervenção aqui baseado aqui no que ele está falando aqui, né, no hoje. Tá, mas isso que ele está falando hoje tem uma relação muito extensa com outras questões. Então, se você cria uma intervenção só na análise de hoje, baseada apenas na análise que foi feita hoje, as chances dessa intervenção gerar resultados negativos são altas. Então, não é interessante fazer dessa forma. Faça o processo de forma organizada, para que você tenha segurança e eficiência dentro dos seus processos de análise.